Olá, sejam bem-vindos à Oficina da Nutrição, do Programa de Tratamento da Obesidade do CEDOL. Estamos aí galgando esses degraus, né, para cumprir essa etapa do tratamento, que é a etapa das oficinas educativas. E hoje a gente vai falar sobre o tema de alimentação e nutrição. Então, só lembrando algumas coisas importantes, os objetivos dessa oficina, né? A gente começa falando um pouquinho sobre as metas de vocês, como que quero que vocês reflitam sobre como foi essa semana, as metas que vocês se proporam a fazer, se dando uma nota de 1 a 5 para essas metas, né? No estilo SMART, como a gente já explicou para vocês. E depois dessa reflexão, a gente vai entrar na parte da nutrição, de fato. Então, vamos explicar aqui como é que é a nova classificação de alimentos, o novo guia alimentar para a população brasileira, discutir um pouquinho sobre os rótulos e algumas ferramentas para auxiliar vocês na leitura dos rótulos. Vamos falar sobre as porções dos alimentos, os 10 passos da alimentação saudável, e ao final vocês vão pensar numa nova meta relacionada a esse tema de alimentação e nutrição, tá? Alguns lembretes importantes, né, sobre o nosso tratamento. Vocês estão recebendo um tratamento pelo SUS, né, gratuito, mas ele custa tempo e ele exige disciplina. Esse reloginho aqui é um símbolo que a gente tem do tratamento, né, que é o tempo que vocês precisam se dedicar para que o tratamento, né, o emagrecimento aconteça, né, de forma real. Então, a gente pede 90 minutos do dia de vocês dedicado a esse tratamento, sendo 60 minutos para a prática de exercícios. Na oficina de atividade física, vocês vão perceber como vocês podem distribuir esses 60 minutos, né, ao longo do dia de vocês, que tipo de exercícios podem ser feitos sem contraindicação. E os outros 30 minutos a gente vai dividir em 2 momentos. 15 minutinhos para o planejamento das refeições. Então, vocês vão ler o cardápio, planejar as refeições do dia ou do dia seguinte, né? Esses 15 minutos podem ser ao acordar, ou pode ser ao dormir, planejando o dia seguinte, de acordo com o cardápio que vocês receberam, de acordo com o plano alimentar de vocês. E os outros 15 minutinhos serão para preencher o diário de tratamento. Vocês vão receber sempre um diário para preencher. E esse preenchimento nos ajuda a entendermos melhor o que está sendo prescrito em relação às orientações da nutrição, da psicologia, da endócrino, né? Então, vocês vão ter esse diário, essa tarefinha de casa do tratamento, que em 15 minutos vocês preenchem rapidamente, tá certo? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a nova classificação de alimentos que está descrita nesse livro aqui, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, ele está disponível na internet, ele não tem para vender não, tá? Ele está disponível para download na internet, só digitar lá no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é de 2014, é um guia que foi elaborado para promover a saúde das pessoas, das famílias, das comunidades brasileiras. É considerado um dos melhores guias do mundo, já recebeu vários prêmios, né? Então, é um livro que a gente pode confiar em relação à alimentação e à nutrição, que as informações que estão lá são científicas e verdadeiras. Ele é colorido, tem figuras, é de fácil leitura, então convido vocês a ter esse arquivo salvo no computador, no celular, ou até impresso também, para consulta, tá bom? E esse aqui, ele traz uma nova classificação de alimentos, porque o que aconteceu? Os pesquisadores, liderados principalmente pelo Carlos Monteiro, que é um pesquisador da USP, que trabalha com a alimentação, né, da população brasileira, ao longo dos anos foram verificando que as doenças crônicas, a prevalência de doenças crônicas só aumentando no Brasil, né, em relação a diabetes, obesidade, hipertensão no Brasil e no mundo, né, apesar de todas as orientações relacionadas ao controle de gordura, de açúcar, de sal, né, e aí foi se percebendo nos inquéritos alimentares que o carrinho de compras do brasileiro estava mudando, né, o brasileiro estava diminuindo o consumo, de fato, de óleo, de sal, de açúcar, mas ainda assim os índices de obesidade, diabetes e hipertensão só aumentando. São doenças também relacionadas ao excesso de consumo de gordura, de sal, de açúcar.
Então, o que tem, então? O que está no carrinho de compras do brasileiro? E aí percebeu-se que o brasileiro estava comprando muita comida pronta para consumo. Sucos prontos para consumo, cereais matinais, comida pronta, congelada, essas lasanhas, nuggets, hambúrguer, macarrão instantâneo, tudo muito instantâneo, né? Muita coisa enlatada, embutida. E esses alimentos são fontes de gordura, açúcar e sal, escondidos dentro deles. Além disso, com vários aditivos químicos. Então, isso gerou um estranhamento, né, para os pesquisadores. Percebemos, não, a gente tem que fazer uma nova classificação de alimentos. Uma classificação que gere essa consciência sobre esses alimentos mais industrializados. E aí surgiram, né, as 3 novas classificações de alimentos. Antes, vocês devem se lembrar, hoje também nos livros de escola ainda existe, a pirâmide alimentar. Né? O primeiro guia alimentar para a população brasileira era baseado numa pirâmide. Então, vamos lembrar um pouquinho o que a pirâmide dizia. Na base da pirâmide vinham os carboidratos, né, que são, de fato, alimentos que nos dão energia, importantes para o cérebro funcionar, para o coração bater, para as nossas atividades do dia a dia. Então, ela estava na base da pirâmide, a gente precisa consumir um pouco mais ao longo do dia. Mas, dentre esses carboidratos, entrava todos os tipos. Biscoito, macarrão, arroz, batata, milho, estava tudo ali no bolo, barrinha de cereal, cereais, tudo estava ali. Aí, no meio da pirâmide, vinham as frutas e as verduras ali, os alimentos reguladores, né, que equilibram ali a alimentação. Mais um pouquinho, no terceiro nível, vinham as proteínas, que também são nutrientes importantes, a gente chama de nutrientes construtores, que ajudam na construção do músculo, das células, do cabelo, da unha, né? Tem várias funções no nosso corpo, mas são alimentos que a gente não precisa comer tanto quanto o carboidrato, a gente precisa comer com moderação. Então, no grupo das proteínas também estava tudo junto, carne, frango, peixe, ovo, leite, queijo, tudo ali junto. E lá na pontinha da pirâmide, né, uma parte pequenininha, estavam as gorduras, os açúcares, né, para a gente comer com moderação, né? Mas isso não adiantou para melhorar a alimentação, né, da população brasileira de fato, porque surgiram aí outros alimentos prontos para consumo com gorduras, açúcares e sal escondidos, com outros nomes, né? E aí surgiu essa nova classificação. Então, os alimentos estão divididos nessas 3 classes principais, que são os alimentos in natura ou minimamente processados, que é esse retângulo verdinho aqui, né? Então, quais são esses alimentos? Então, in natura são aqueles obtidos diretamente da natureza, né, que não sofrem nenhuma alteração. Então, as frutas que a gente colhe, as verduras, né? E os minimamente processados são alimentos in natura submetidos a algum tipo de limpeza, separação, moagem. Então, por exemplo, o arroz que a gente come, ele passa por um processo de limpeza, o feijão, a gente não come igual a gente planta, né? A farinha de milho para o cuscuz, a mandioca triturada para fazer a goma da tapioca, né? A carne, o frango, o peixe, o ovo, passam por alguns processos de limpeza, de separação, até de ensacar, por isso que eles são chamados de minimamente processados, mas eles não têm adição de nada, é alimento in natura ali, tá? Então, esses alimentos aqui em verdinho que devem ser a base da nossa alimentação. Certo? Bom, aí vem essa segunda classificação aqui, esse retângulo amarelo, que são os alimentos processados. Então, quais são esses alimentos? São alimentos in natura, mas que a indústria adiciona sal, açúcar, óleo ou alguma substância para tornar esse alimento mais agradável, com uma durabilidade um pouco maior. Não tem nada químico aqui, tá? É alimento mesmo, com óleo, sal, açúcar. Então, por exemplo, eu pego uma fruta e adiciono açúcar para fazer uma geleia ou para fazer um doce, uma goiabada, uma fruta em calda. Então, é um alimento com açúcar, então ele se torna processado. Ou pego uma carne, por exemplo, um peixe, uma sardinha, um atum, e coloco óleo e sal dentro de uma latinha, né? Então não tem aditivo químico ali, é um alimento com óleo e sal, né? Ou pego o milho, a ervilha, que é um alimento, e faço a conserva, a azeitona, o palmito. Então esses alimentos tornam-se alimentos processados. Eles podem fazer parte de uma alimentação saudável, mas com moderação, né? Desde que eu tenha uma alimentação baseada em alimentos in natura. Então, por exemplo, eu tenho um prato com arroz, feijão, uma carne, uma salada, e eu quero colocar ali uma azeitona.
para dar um gostinho diferente, ou um palmito, né? Ou usar ali um molho de tomate, então, né, um tomate pelado, na verdade, né? Então, eu posso ter esses alimentos processados dentro de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, certo? Mas com bastante moderação, porque eles têm sal, óleo, açúcar, né, numa quantidade acima do permitido. Bom, e aí vem a terceira classificação de alimentos, que é esse retângulo vermelhinho aqui, que a gente chama de alimentos ultraprocessados, que na verdade tem muito pouco de alimento in natura. Eles nem são chamados de alimentos, são formulações alimentícias, né? Então, são fórmulas industriais com substâncias extraídas de alimentos. Então, elas têm, além de óleo, açúcar, tem amidos, proteína, gordura hidrogenada, corantes, aromatizantes, aditivos químicos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a fruta, né? Então, a fruta é um alimento in natura, o doce de fruta um alimento processado, e se eu faço um suco de pozinho da morte, ele quase não tem fruta ali dentro, é a essência da fruta, é um soro, é açúcar, é aditivo, é corante. Então, o suco de pozinho, o suco industrializado, se torna um alimento ultraprocessado, né? Se eu pego, por exemplo, a carne, o frango, então eu tenho ali o peixe, né? Coloco enlatado, se torna um alimento processado. Aí eu faço o stick, o nuggets, né? O empanado ali, com, né, vários aditivos químicos, ele se torna ultraprocessado, né? Tem o milho in natura, o milho enlatado processado e o salgadinho de milho, que aí já é totalmente ultraprocessado, né? Então, esses alimentos ultraprocessados a gente precisa evitar a todo custo, porque eles fazem, sim, muito mal para a saúde. A gordura presente nesses alimentos ultraprocessados, basicamente formada por gordura hidrogenada ou gordura trans, é uma gordura que faz muito mal. Mais mal do que a gordura saturada, do que a gordura da carne, a gordura do óleo, né? A gordura hidrogenada e a gordura trans faz muito mal para a saúde, né? Os açúcares que existem nesses alimentos, açúcar invertido, maltodextrina, xaropes de glicose, fazem muito mais mal do que o açúcar que se usa no doce de fruta, por exemplo, né? O sal, né, na forma de glutamato monossódico, pirofosfato de sódio, carbonato de sódio, vários tipos de sódio que fazem muito mais mal para o coração, para o rim, para a pressão, do que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Além de todos os aditivos, corantes. Então, esses alimentos, de fato, a gente precisa evitar. E a lista é grande desses alimentos ultraprocessados, porque entram aí os biscoitos, a maioria dos biscoitos, mesmo aquele creme cracker, maisena, Mabel, que não tem recheio, a gente vai daqui a pouco ver o rótulo, né, a lista de ingredientes desses alimentos que vocês vão ver. Então, entram os biscoitos, a maioria dos iogurtes, muitos pães que se dizem integrais, esses pacotinhos de biscoitinho integral, cookies, são ultraprocessados, as coisas instantâneas, suco instantâneo, macarrão instantâneo, os temperinhos, tipo esses caldos de carne, de frango, de peixe, né, esses caldos de legumes, né, que ali não tem praticamente nada de alimento. Então, há uma lista grande de alimentos que às vezes a gente olha o rótulo, está escrito ali 0 açúcar, mas ele é ultraprocessado, né? Está escrito light, mas ele é ultraprocessado porque tem todas essas outras substâncias e muito pouco de alimento neles, tá? Então, só para a gente esclarecer melhor essa classificação, aqui tem algumas figuras, né? Como eu falei. Então, abacaxi in natura, a doce de abacaxi, o abacaxi em calda processado, e o suco de pozinho ultraprocessado. O milho é in natura, o milho enlatado é processado, e o salgadinho de milho ultraprocessado. O peixe é in natura, o peixe em conserva é processado e o nugget, o empanado de peixe é ultraprocessado, né? Então, os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. E olha que bonita, né? Essa base da alimentação colorida, né? A alimentação não precisa ser cara, ela pode caber no bolso e deve, né? Se ela não está cabendo no bolso, ela não está saudável. Então, a gente pode variar, né, o cardápio de, né, diferentes formas. A gente tem aqui as opções de carne, frango, peixe, mas entre também a carne de porco, o ovo. Carne está cara, vamos aumentar no ovo, no feijão,
né, que é uma proteína, a gente não precisa ir para o embutido da linguiça, que é um alimento ultraprocessado, né? A gente pode aumentar aqui em vários tipos de feijões, né? Aqui entram todas essas leguminosas, tem o arroz integral, arroz branco parbolizado, né? Os tubérculos, de uma forma geral, batata doce, inhame, cará, né? As frutas, as verduras, os ovos, como eu já falei. Então, é uma vasta alimentação que a gente pode ter saudável, né, no nosso cardápio. Bom, aqui alguns exemplos de alimentos processados, né? Então, a gente tem aqui os enlatados, de uma forma geral, os pães, de preferência os pães mais artesanais, né, feitos ali na padaria. Tem vários pães de marca, né? Pães de forma que vêm em saquinho, que são ultraprocessados, a gente vai aprender a identificar isso já. Os queijos também, né, são alimentos processados, podem fazer parte de uma alimentação saudável, né? E aqui os ultraprocessados, né, que muita gente vê essas figuras, fica com água na boca, né? Mas quando a gente sabe o que de fato tem ali dentro, a gente já pensa duas vezes, né, antes de comer. Né? Então, a gente tem aqui, né, o macarrão instantâneo, todas as guloseimas, né, que todo mundo já sabe que é preciso evitar. Os biscoitos, os salgadinhos, né, são alimentos ultraprocessados. Aqui embaixo a gente vê os iogurtes, os cookies, né, os bolinhos, as bebidas prontas para consumo. Tem um outro alimento aqui também que é o carro-chefe dos ultraprocessados, que é a margarina, não tem a foto aqui, mas a margarina também a gente precisa evitar a todo custo. A gente vai falar daqui a pouco sobre como substituir, né, esses alimentos. Então, pessoal, eu preciso que vocês entendam essa classificação e olhem na despensa de vocês, né, na geladeira de vocês. Será que a base da minha alimentação, quando eu abro a minha geladeira, eu vejo que tipo de alimento? É mais alimento in natura, mais alimento processado ou ultraprocessado? Quando eu abro a minha despensa, o que eu vejo mais? É mais alimento in natura, processado ou ultraprocessado? Então, vamos fazer essa análise, né, em casa e ir mudando essa lista de compras para que a base da alimentação seja de alimentos in natura ou minimamente processados. E esses ultraprocessados que a gente não compre, que a gente tire da nossa lista de compras, mesmo quem tem criança em casa, né? A gente tire mesmo do nosso dia a dia. É claro que em ocasiões, né, pode ser que a gente vez ou outra coma, tem um aniversário, tem um cachorro quente, tem um salgadinho, né, tem um suco, uma viagem, alguma coisa assim, mas para o dia a dia, e aqui a gente está falando de dia a dia, de rotina, esses alimentos precisam sair da nossa lista de compras, da nossa geladeira, da nossa despensa, porque eles têm mesmo um hiper sabor, né? Eles são tentadores, eles viciam. Então, se a gente ver esse alimento, sempre que a gente abre a despensa de geladeira, a gente encontrar esses alimentos, vai dar vontade de comer sim. Então, um dos segredos, né, para o emagrecimento começa no controle da lista de compras. Né? A gente é o que a gente come o que a gente compra. Então, organizando a lista de compras, a despensa de geladeira, a gente já consegue organizar muito a qualidade da alimentação e emagrecer. Tá bom? Até o próximo vídeo.